Irmãos, nessa manhã nós vamos estudar a palavra de Deus em João capítulo 3, os versículos 1 a 8. João 3, 1 a 8. Um trecho famoso da palavra de Deus, e eu espero que nós possamos buscar entender esse texto com a profundidade que ele possui nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 a 8 são palavra do Espírito Santo para mim e para você nessa manhã, que nos dizem assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que reserva para nós ensinos tão profundos. Nós pedimos que nessa manhã o Espírito Santo de Deus comunique a nós aquela palavra que nós estamos precisando ouvir, cada um de nós nessa manhã. Fala conosco de forma personalizada e ao mesmo tempo de forma corporativa, Senhor, porque estamos reunidos como Tua igreja nessa manhã, para receber o ensino e o dom de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho ficado fascinado com a polarização do nosso mundo. A gente está vivendo, talvez mais do que nunca, a fase que, quando o assunto é o Evangelho, ou ama ou odeia. Nós temos visto pessoas que continuam se afastando de Deus, mas também pessoas que recentemente têm publicamente reconhecido a sua necessidade de Deus. Já falei para os irmãos que eu gosto de acompanhar alguns podcasts, mesmo de podcasts de não cristãos, para saber o que tem sido falado aí fora, os temas, os assuntos. E eu tenho ficado perplexo nos últimos dias, eu não sei se você acompanha também, o fato de que os principais podcasts brasileiros e internacionais têm sido cada vez mais podcasts que convidam evangélicos e cristãos para falar. Mesmo aqui no Brasil, e um dos que eu acompanho nos Estados Unidos, um dos podcasters, o Joe Rogan, recentemente ele disse que ele tem considerado muito profundamente a questão da ressurreição de Cristo e o fato de que Cristo clama ser Deus. Eu estava lendo também uma entrevista com o CEO da Starbucks, e ele estava falando sobre o fato de que durante muitos anos ele, um homem estudado, esclarecido, tinha tudo, mas sentia um vazio do tamanho dele mesmo, é o que ele disse na entrevista. Ele não sabia como preencher e começou a caçar de todas as formas preencher esse vazio no coração. E meus irmãos, as pessoas têm percebido isso. As pessoas têm se deparado com esse momento pelo qual o próprio Agostinho de Hipona passou na história da igreja. Aquele homem que era muito culto, era um dos maiores filósofos e intelectuais do mundo antigo, mas que ele mesmo confessou na sua obra Confissões, de que ele sentia um vazio no coração, uma inquietação que nenhuma filosofia, nenhum conhecimento humano conseguia preencher. E foi ele mesmo que escreveu: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração andará inquieto enquanto não repousar em ti. Famosa essa frase. A verdade, meus irmãos, é que muitos ainda estão nessa busca por sentido, por felicidade, em toda sorte de fonte doutrinária, estilo de vida, pensamento filosófico. Mas a pergunta que esse texto está fazendo para nós nessa manhã é: como alguém pode de fato entrar nesse reino bendito de Deus? Esse encontro de Jesus com Nicodemos
Não é à toa que ele é tão famoso na própria história da cristandade, mas ele é muito significativo, porque ele vai desconstruir tudo aquilo que Nicodemos tinha na sua cabeça sobre o mérito humano no alcançar o reino de Deus, para falar da graça e da bondade misteriosa do Espírito Santo em soprar e salvar. O texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. Ele vai falar sobre esse passaporte de entrada no reino de Deus. E tem 4 elementos muito claros nesse texto, que são fundamentais nessa jornada de quem faz parte da família do Senhor. Ele vai dizer, em primeiro, meus irmãos, que é necessário a gente reconhecer aqui a ignorância dos homens quanto a Jesus. Deixa eu trabalhar esse primeiro ponto. Vamos entender a ignorância das pessoas quanto a Jesus. A gente precisa reconhecer isso. O texto vai nos falar aqui, meus irmãos, desse encontro de um homem, o nome dele era Nicodemos, ele era fariseu, membro do Sinédrio. Era uma autoridade religiosa e também política, respeitadíssima. E a gente vai ver nos evangelhos que Nicodemos tinha sim um lugar de destaque, pela maneira como ele era enxergado pelos seus pares. Ele era um homem culto, ele era um homem que também tinha uma integridade moral, uma respeitabilidade. Mas veja que nesse momento ele vem com toda sinceridade a Jesus para reconhecer sua limitação. É interessante a cena porque o texto faz questão de enfatizar no versículo 2 que ele vem de noite ter com Jesus. Os comentaristas aqui, eles debatem por que ele vem de noite, né? Será que ele tinha medo dos judeus? Lá em João 12:42, parece que havia um certo receio da opinião das pessoas. Será que ele queria apenas um encontro privativo, não ser incomodado por outras pessoas? Mas, meus irmãos, João é um livro teológico, e no livro de João, toda vez que a palavra noite ou trevas é utilizado, é para falar dessa realidade da escuridão espiritual dos corações. É como se João estivesse enfatizando que o próprio Nicodemos se encontrava ainda nessa cegueira, e ele conseguia reconhecer algo especial em Jesus. Ele fala: sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais, esses prodígios, esses milagres, se não vier da parte do Senhor. Mas a visão de Nicodemos, meus irmãos, é incompleta, porque ele não vê Jesus pelo que Jesus é exatamente. Ele não apenas diz ser o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Um desses podcasts que eu estava ouvindo essa semana, os caras estavam debatendo isso. Não, mas Jesus dizia que ele é o Filho de Deus, mas outros também diziam isso. E a confusão das pessoas é porque elas tentam analisar Jesus a partir da sua ótica pessoal, do seu conjunto de expectativas e filosofias. Mas, meus irmãos, se você tiver olhos para ver o que está acontecendo nesse texto, você vai perceber que Nicodemos vem até Jesus pessoalmente, porque o Espírito Santo já está empurrando Nicodemos nessa direção. A diferença do que Jesus tem para oferecer em relação a outros é porque Jesus propõe de fato um encontro pessoal com o Deus verdadeiro. Nicodemos precisava ter essa experiência, não de saber a respeito de natação, mas de nadar de verdade. Que história é essa, meus irmãos? Eu estou lembrando aqui de uma história de um professor universitário que dizia ser um dos maiores eruditos da Europa, mas ele tinha uma história de que ele não sabia nadar. E aí os alunos dele falaram assim: professor, é importante você aprender a nadar. E esse grande homem que sabia muitas coisas, precisava entrar na piscina numa turma de crianças com um instrutor para perder o medo da água. Meus irmãos, você pode saber muito sobre água na teoria, mas para nadar você tem que pular lá dentro. Você tem que ter contato com a água. Você precisa entender a realidade da água e imergir nela. Nicodemos, como fariseu, provavelmente tinha muita teoria. Tem muita gente que tem muita teoria, meus irmãos. Mas com Jesus você tem que mergulhar. Com Jesus você precisa estar imerso e em contato com a água, com a realidade do Evangelho. E esse texto é um texto interessante, porque é um texto sobre não importa o quanto você acha que sabe, não importa o quão intelectualmente orgulhoso ou soberbo você seja, para ser discípulo de Jesus é importante primeiro reconhecer a sua limitação, dizer: eu não sei nada, eu realmente não sei nada. Não basta dizer que Jesus foi um bom mestre,
Você precisa ter contato de fato com o Messias, e ninguém pode fazer isso por você, tá? Eu não sei qual é a condição que você veio hoje pela manhã, vejo muitas pessoas que não são membros da igreja, provavelmente estão nos visitando aqui nessa manhã. Eu queria dizer para vocês que sua família, sua igreja, sua tradição, nunca poderão substituir um encontro real e pessoal com Jesus. E se Nicodemos foi até Jesus, eu espero que o Espírito Santo também leve você a Jesus nessa manhã. Que você tenha um encontro pessoal com o Senhor e desconstrua as ideias que você tem sobre Jesus para ter ideias verdadeiras a partir do que Ele diz a respeito de si mesmo. É necessário reconhecer a nossa ignorância natural. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, é necessário reconhecer também que o reino de Deus é espiritual. Quando Nicodemos indaga Jesus e traz todos os seus questionamentos, a resposta de Jesus é fascinante. Veja aí o versículo 3. Olha o que ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já já a gente vai discutir a questão do nascer de novo. Mas é interessante porque o ponto que Jesus traz para Nicodemos é um questionamento sobre a visão que ele tem sobre o reino de Deus. Nicodemos, meus irmãos, era um fariseu que, assim como tantos, esperava uma espécie de reino de Deus que tivesse conotação política, nacionalista. Ele aguardava a restauração de Israel sob um Messias guerreiro, um valente, um general, como Davi o foi na história de Israel. Então, na cabeça de Nicodemos e de todos os seus pares, entrar no reino significava fazer parte de um povo judeu fiel, que fosse obediente aos estatutos e às ordenanças dos patriarcas. Mas você vai perceber que, a começar aqui em Nicodemos, meus irmãos, Jesus, no resto do Evangelho de João, ele não vai falar de Roma, ele não vai falar de um trono em Jerusalém, mas ele vai falar de um reino que tem a ver com nascer de novo, um reino cuja realidade é espiritual, é interior, não começa com mudanças políticas do lado de fora, mas com transformação do coração. Meus irmãos, o conceito de reino de Deus nas Escrituras é um conceito que precisa ser compreendido, porque mesmo hoje em dia os evangélicos estão bem perdidos nesse assunto. Fica claro nas mídias sociais que as aspirações e as maneiras como eles enxergam essa dinâmica com o governo, com a democracia, hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas mostra o tanto que os evangélicos estão perdidos em aspirações. Jesus teve que lidar com o fato de que as pessoas não entendiam. Ele disse lá em Lucas 17, 21, falando dessa realidade presente do reino, ele falou: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vós. Aonde Jesus reina, o reino chegou com Jesus. Então, cada pessoa que ia tendo contato com Jesus, a mulher samaritana, como nós veremos, a mulher do fluxo de sangue, cada uma dessas pessoas, elas vão sendo incorporadas e elas vão ganhando por herança um reino que não é étnico, um reino que não é de tradição ou de nacionalidade. É um reino que começa agora, mas vai ser consumado no retorno de Cristo. É um reino que se estica para dentro de novos céus e nova terra. Crianças, o desenho que vocês podem fazer, e eu não pedi para vocês fazerem, mas vocês podem fazer, se vocês puderem, desenhar um coração bem grande, tá? E aí vocês vão desenhar um castelinho dentro do coração. Um castelinho dentro do coração, tá bom? Por que, crianças? Porque esse é o reino que Jesus está fazendo. É um reino dentro do coraçãozinho de vocês. Você já imaginou o Espírito Santo construindo um castelinho lá dentro, e botando tijolinhos, e botando portões, e colocando uma série de coisas ali dentro, criando morada dentro de vocês, crianças? Adultos, nós precisamos rever o que nós entendemos sobre reino de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã é lançando uma pequena semente por meio da pregação da palavra dentro dos corações de vocês. E Ele está trabalhando essa semente, regando com a água dEle, com as promessas dEle, para que eu e vocês tenhamos um reino que, nascendo de dentro, de fato mude a nossa vida por completo, de dentro para fora. Não adianta você
ler livros para resolver o problema do seu casamento, se o marido não se submeter ao reinado de Cristo dentro do coração dele. A esposa também não adianta procurar terapeuta, psicóloga, se ela não estiver disposta dentro do coração dela a se submeter ao reinado de Cristo. O reino é interior. Ainda que nós devamos, meus irmãos, sim, se envolver em oração pelas nossas autoridades, pelo nosso país, e a Bíblia diz que a gente deve fazer isso, nós devemos evitar nacionalismos religiosos como equivalentes do reino de Deus. Cuidado com isso, cuidado com isso. O reino do Senhor interior é multicultural, global, espiritual. Deus está chamando para si pessoas de todas as línguas e nações, inclusive você, nessa manhã. E se o reino está chamando, ou se o rei está chamando para você se submeter, é hoje, viu? Não é amanhã, nem depois de amanhã. É hoje mesmo. É tempo de se render ao rei em fé. A gente precisa reconhecer a nossa ignorância quanto a Jesus. A gente precisa entender que o reino é de natureza espiritual. Mas em terceiro lugar, a gente precisa reconhecer a importância do novo nascimento. A importância do novo nascimento. Porque esse é o grande ponto para Nicodemos, meus irmãos. Ele pergunta para Jesus no versículo 4, veja aí. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Meus irmãos, alguém poderia achar que Nicodemos está usando linguagem conotativa. Será que ele está falando de forma figurada? Mas não, meus irmãos, ele tinha minhoca, tinha um nó na cabeça dele, porque esse assunto era novidade para ele. Jesus o confronta com a importância de nascer de novo, e ele está pensando, mas eu tenho minha idade, eu não posso voltar para a barriga da mamãe. Meus irmãos, isso mostra o tanto que pessoas extremamente religiosas podem ser ainda extremamente limitadas na sua compreensão da realidade. A Bíblia está aqui nos introduzindo, meus irmãos, essa linda e maravilhosa doutrina da regeneração espiritual. Essa doutrina é apresentada por Jesus quando ele fala para Nicodemos, no versículo seguinte, da importância de nascer da água e do Espírito. Está vendo aí? Água e Espírito. Alguns confundem as palavras de Jesus aqui e trazem para um campo de ética religiosa. Será que ele está falando nascer da água é o batismo? Quando a pessoa ela é batizada, então a água do batismo faz essa pessoa nascer de novo? Não, meus irmãos, não é isso. Nós não queremos que isso aconteça nem com crianças, nem com adultos, aquilo que a Igreja Católica chama de regeneração batismal. Quando você molha, o ato sacramental da Igreja Católica infunde graça, e aí regenera aquela pessoa da sua condição original de pecado para uma condição de santidade. Não, não é isso que nós cremos. Essa água aqui tampouco fala da própria água biológica que é expelida pela mulher quando ela dá à luz à criança. Meus irmãos, ao falar de água ou Espírito, Jesus está falando daquela profecia que havia sido dada lá em Ezequiel capítulo 35, que nós lemos hoje. E Jesus sabia que Nicodemos, como conhecedor da lei, lembraria quando Ezequiel disse que haveria um dia em que o Espírito Santo aspergiria água pura sobre vós, que Deus daria a eles um coração novo, está lá no versículo 25 de Ezequiel 36, que ele poria dentro deles o próprio Espírito de Deus. Os judeus levaram muito tempo para entender essa ideia, de que o próprio Espírito, a terceira pessoa da Trindade, pudesse habitar dentro de um ser humano. Mas essa é a regeneração, é a obra da qual o Espírito Santo cria vida aonde antes havia morte. É aonde ele pega aquele coração de pedra e transforma num coração suscetível a Deus e inclinado para as coisas espirituais. Meus irmãos, isso é necessário acontecer para alguém entrar no reino de Deus, porque nós, por natureza, não podemos entrar no reino de Deus. Eu e vocês, quando nascemos nesse mundo, nós nascemos espiritualmente mortos. No período que a gente morou nos Estados Unidos, a gente conheceu uma pessoa e ela não era crente, mas ela vinha no nosso estudo bíblico e ela tinha essa ideia de falar que todo mundo é uma boa pessoa, todo mundo é uma boa pessoa. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo, porque eu estava na fase da jaula do calvinismo, né? Então eu queria provar para ela algumas coisas. Eu falei, você está errada,
Salmo 51, versículo 5, diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então quem nasce nesse mundo nasce criminoso. Eu falei para ela fez assim, ó. Como você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Meus irmãos, as pessoas não percebem, né? E quando você vai falar sobre novo nascimento com elas têm as ideias mais esquisitas e diferentes sobre esse assunto. Pega no campo das religiões. Muitas religiões têm a sua própria definição de novo nascimento. A gente viu aí, esse ano, agora acabou de sair, você deve ter visto o mapa do crescimento das religiões no Brasil, você viu? E eu fui dar uma olhada no mapa, eu fiquei muito interessado em ver quais eram as regiões do Brasil que eram mais ocupadas por certos grupos religiosos. O espiritismo, o hinduísmo, não só os evangélicos, católicos. E é interessante porque cada um desses grupos tem a sua visão de novo nascimento. Os espíritas, junto com os hindus, têm uma visão de renascimento espiritual, de ciclos de vida em que a pessoa ela morre aqui agora e ela vai nascer numa nova vida, num novo corpo, numa nova categoria, num novo envelope. Você vai, por exemplo, para dentro das religiões de misticismo oriental, fala-se sobre renascimento, essa espécie de fusão com o divino pela meditação, pela anulação do eu. Tem muita gente aí, viu? Fazendo isso aí fora hoje em dia. Meditação oriental. O moralismo religioso, pessoas ontem mesmo, eu vi entrevista ontem, uma pessoa falando que ela reencontrou o caminho da espiritualidade dela, porque agora ela está frequentando a igreja, fazendo boas obras, passando pelos ritos da igreja, e ela equipara isso a nascer de novo. Olha que interessante. Existem soluções terapêuticas hoje. Meus irmãos, eu nunca vi tanto discurso sobre reinvenção pessoal quanto hoje em dia. Esse é o novo nascimento para muitas pessoas, é mudar de carreira, fazer terapia, mudar de aparência. Deixa eu contar uma coisa para você, pecador. Se você mudar de aparência, você não vai nascer de novo. Eu sei que às vezes você tem a impressão de que eu preciso renascer de novo, aí você faz um botox. Você não vai nascer de novo. A carcaça de podridão pecadora continua debaixo do botox. Esse é o problema. Essa autoajuda espiritualizada que está atacando tanta gente hoje em dia, meus irmãos, eu tenho ficado escandalizado no gabinete, o tanto que essas ideias têm atacado a mente dos crentes, membros dessa igreja. Pessoas que estão acreditando nessa ideia de seja a sua melhor versão. Pastor, eu descobri, eu vou ser a minha melhor. Pá, te catar coquinho, rapaz. Seja a sua melhor versão. Autossalvação, seja a sua melhor versão. Visões ensimesmadas, cheias de orgulho e pouca dependência do Senhor. Pessoas que não reconhecem o seu verdadeiro problema. O verdadeiro problema é aquilo que faz separação entre o Criador e a criatura. É pecado, é morte, é rebelião. Você não pode renascer de novo todos os dias, a menos que Deus faça uma obra definitiva na sua vida. O novo nascimento não é algo que você faz, mas é algo que Deus faz em você. É uma obra que vem da terceira pessoa da Trindade, é passar da morte para a vida, é receber um novo coração, é tornar-se parte da nova criação. Imagine uma lâmpada, meus irmãos. Todo mundo quer ser lâmpada. Todo mundo quer brilhar uma luz. Você pode limpar essa lâmpada, você pode trocar a cúpula dela, você pode polir o vidro, você pode mexer no bocal, você pode fazer o que você quiser. Mas ela vai continuar apagada até que tenha eletricidade passando por ela. Eletricidade. O ser humano sem Cristo, você pode educar ele, você pode disciplinar ele, você pode treinar ele, mas só o Espírito Santo pode acender ele. O novo nascimento, meus irmãos, é vida fluindo de Deus para dentro de nós. E eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã. Qual é a sua crença hoje? Você vem à igreja, você talvez tenha sido batizado, você cumpre um rito, mas eu quero perguntar se você tem um novo coração. Eu quero perguntar
Como anda o seu desejo por Deus? Eu quero te perguntar se você tem sede do Senhor, porque são essas as perguntas que vão começar a responder se tem ou não tem eletricidade andando dentro de você. Nunca inverta essa questão, nunca troque o rito religioso com quanto seja o mais importante de todos. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, tudo isso é bom, mas não substitui a obra regeneradora do Espírito. Pelo contrário, essas coisas devem nos levar ao Espírito. Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Diante do pecado que ele tinha cometido diante do Senhor, ele fala assim: Senhor, essa é a obra, cria em mim um coração puro. Meus irmãos, eu gostaria de terminar esse sermão dizendo que é necessário imediatamente reconhecer a soberania divina sobre esse novo nascimento. Veja comigo o último versículo dessa perícope, versículo 8. O texto diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus, que gostava muito de analogias, ele usa a imagem do vento, o grego pneuma, o mesmo termo grego para vento e espírito, tá? Desde o Antigo Testamento, o hebraico ruach é o hebraico que simbolizava a ideia do vento que Deus soprou sobre a criação, associada a essa obra do Espírito Santo, de trazer a existência ou de trazer vida sobre a criação, fôlego sobre a criação, fôlego para dentro de Adão, fôlego para dentro de Eva, essa obra de Deus de soprar. E ao mesmo tempo, meus irmãos, até hoje o vento é uma coisa muito curiosa. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Porque o que é o vento? Crianças, o que é o vento? O vento é uma coisa muito interessante, né? Ele é livre, não dá para prender o vento. Ele é invisível, a gente não consegue ver o vento, você não consegue controlar. Ele é imprevisível, mas ele é real. E ele causa coisas, né? Quando sopra, faz... doeu no ouvido? O vento que é invisível causa coisas no mundo visível. E o Senhor Jesus Cristo está mostrando para a gente que essa é uma obra do vento de Deus, que nasce na intenção de Deus. É Ele quem causa essa mudança em nós. Meus irmãos, eu quero que nós contemplemos nessa manhã o fato de que nós deveríamos nessa manhã estar mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor, por misericórdia e amor, soprar esse vento sobre nós e salvar pessoas. Ele não precisava fazer isso, mas Ele quis causar fé, Ele quis soprar regeneração dentro de nós. É muito esquisito, porque se você tentar explicar a sua história de conversão, você pode até relatar os fatos, mas como que se explica o fato de você estar aqui convertido nessa manhã? Até porque muitos de vocês, por contraste, tem uma vida pregressa que você fala assim: pastor, é mistério mesmo, porque eu sei muito bem quem eu era e o que eu fiz, que vida e que crenças e que valores caracterizaram a minha vida durante um longo período da minha vida, mas tal eu que hoje, eu sou cristão presbiteriano evangélico. Deus fez algo dentro de mim, Deus soprou esse vento, e a palavra de Deus diz que essa é a obra principal que o Espírito Santo está fazendo, soprando um vento que confirma a obra de Jesus dentro da vida do pecador. Romanos 8,16, o mesmo Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 2, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, letra maiúscula. E esse Espírito está fazendo o que agora? Nos dando uma mente de Cristo. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1, 5 a 6, o nosso Evangelho chegou até vós,
com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. O Evangelho foi pregado pelo poder do Espírito, e esse mesmo Espírito agiu na pregação do Evangelho para soprar o vento de Deus nos corações. Meus irmãos, nenhum bebê nesse mundo escolheu nascer. Algum de vocês escolheu nascer? Crianças, alguém escolheu nascer? Alguém pensou assim, antes de nascer, eu vou nascer? Não, ninguém fez isso. Ninguém colaborou com o próprio parto, eu te garanto. Tudo que a gente fez foi tentar dificultar a vida da médica, da parteira, da doula. O bebê faz isso. Mas uma vez que a gente nasce, a gente respira, a gente chora, a gente se move e a gente vive. Essa vida que foi dada a nós foi um presente, que nós não escolhemos, mas temos. E meus irmãos, todas as vezes que um bebezinho ou uma bebezinha é batizada, alguém é apresentado diante da igreja nesse momento, nós estamos vendo um milagre profundo, que é o dom da vida. E se isso é fato em relação às vidas biológicas, quanto mais, meus irmãos, o fato de que Deus nos fez renascer como bebezinhos do Pai Celestial. Bebezinhos do Pai Celestial. Nós não nos parimos, mas nós estamos aqui vivendo. E essa vida que nos foi dada agora é uma vida com fé, com arrependimento, com amor por Deus. Tudo isso sinal de que o vento soprou, de que nós nascemos do Espírito. Se hoje você crê, foi Deus quem soprou vida em você. Deixa eu perguntar uma coisa, você é grato por isso? Meus irmãos, eu tenho orado esses dias, pedido ao Senhor que me livre da ideia de me acostumar com a minha própria conversão, com a minha própria salvação. O Espírito Santo de Deus dá a oportunidade de termos gratidão no coração nessa manhã. Senhor, eu só creio porque o Senhor soprou em mim uma vida nova. E eu amo o Senhor por isso produz humildade no meu coração. Não fui eu que regenerei a mim mesmo. Isso gera adoração dentro de mim nessa manhã. Eu quero cantar com os meus lábios e com os meus pulmões, e eu quero orar de verdade, porque eu podia estar roubando, matando, fumando, mas o Senhor quis separar para si uma família bendita. O vento do Senhor soprou. Meus irmãos, isso cria um grande assombro, mas também nos faz render ao mistério da graça de Deus. Eu fico pensando no efeito disso para a evangelização. Uma vez, uma pessoa falou assim: poxa, pastor, eu não tenho muita vontade de evangelizar. Aí eu falei, por quê? Aí ela veio com justificativa teológica. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus já elegeu todas as pessoas. Então eu não preciso fazer isso. Gente, se alguém usa esse argumento, você nem entendeu ainda como é que as coisas funcionam com Deus. Não tem nenhum lugar na Bíblia que use esse argumento. Nenhum lugar. Se Deus predestinou as pessoas para a salvação, então eu não vou pregar porque Ele já sabe. É o contrário, meus irmãos. É justamente porque o vento de Deus sopra onde quer, que eu não preciso me preocupar se a pessoa que eu vou evangelizar é muito dura, muito resistente, muito inteligente. Pelo contrário, a pregação é livre e a conversão de Deus é livre sobre quem Ele quiser. E isso me dá confiança, porque aquilo que parece impossível aos meus olhos na pregação do Evangelho, não é impossível para Deus. Ele pode converter qualquer pessoa, assim como Ele fez com você. Ou você acha que você era mais fácil do que outros? Você era tão rebelde, tão duro e tão complicado quanto o pecador ao lado, do lado de cá, do lado de lá, e na frente e atrás também. E se o vento soprou sobre você e você está aqui hoje, é porque ele pode soprar sobre toda e qualquer pessoa que ele quiser salvar. Você crê nisso? Isso faz a gente descansar no amor soberano de Deus. Isso me faz descansar tanto, meus irmãos, porque no fim das contas eu também sei que a responsabilidade de converter não é minha. Não sou eu, Mateus, pela minha capacidade argumentativa, apologética, que vou chegar lá e fazer tim, 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 e a pessoa vai se converter. Não! O vento sopra onde quer.
E o Senhor vai continuar soprando sobre todos os seus eleitos e salvar todos aqueles que Ele separou para a salvação até o dia de Jesus voltar. No Brasil, na China, na Indonésia, na Dinamarca. O encontro de Jesus com Nicodemos, meus irmãos, nos ensina que esse novo nascimento não é uma metáfora, nenhuma melhoria de vida, não é uma otimização emocional, não é uma evolução temporal, não. Essa é uma obra profunda. Só entra no reino quem nasce do alto. Aí você fala assim: pastor, como é que eu posso ter certeza disso então? É muito simples. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e você no seu coração tiver a certeza absoluta que Ele ressuscitou dos mortos, e você professar essa fé única e exclusiva em Jesus, você não precisa fazer mais nada na sua vida, tá? É olhar para Ele, o autor e consumador da fé, e falar assim: Senhor, se não for pelo Senhor, se não for a tua vida em mim, eu me rendo a ti, Senhor. Se você fizer isso, pronto, você é nascido de novo. Fácil assim. É tentar desfazer de todo o aparato humano e perceber que Ele simplificou o caminho para você. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E assim, meus irmãos, como Nicodemos teve a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus na calada da noite, eu e vocês podemos ter um encontro pessoal com Jesus. A palavra está sendo pregada nessa manhã, e Jesus está falando nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus. Examine a sua fé à luz dessas verdades. Pergunte se você já é regenerado. E se você ainda não crê, faça como todos aqueles pecadores: clame ao Senhor. E você vai perceber que o próprio clamar a Deus muitas vezes já é o sopro que Deus já está soprando na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nos render a Ti como igreja nessa manhã. A voz do Senhor é uma voz que às vezes a gente não sabe de onde vem, a gente nem sabe como a gente veio parar aqui, Senhor. Como é possível, em pleno século 21, no ano de 2025, nós estarmos aqui? Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor, abençoa nossas vidas nessa manhã. Existem pessoas aqui nessa manhã que ainda não têm um coração regenerado, e eu peço, Senhor, que se for do Teu agrado, converta e salve, Senhor. Mude vidas, transforme corações. Antecipa a fé e o arrependimento com a própria regeneração que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Senhor, obrigado, porque essa oferta livre e graciosa do Evangelho nessa manhã é também o soprar de Deus sobre a igreja. Ajude-nos a submeter-nos a Ti em nossos corações. É tempo de se render ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de